Louvado seja Deus, amém? Quantos estão prontos para a maratona? 800 metros, 400 metros, 100 metros livres, sem barreira, não se fala mais nisso. Aleluia, amém? Estava ali sentado, sei que estamos aí, horário apertado, mas Deus tocou para a gente fazer uma oração nesta noite. E eu quero te convidar a orar por todos aqueles irmãos que não estão aqui nesta noite. Vamos orar para que o Espírito Santo toque, trabalhe neles e no que acontece ao redor deles, né? Não vamos pensar que alguns que não estão aqui não estão porque não desejaram, né? Queriam estar, mas o trabalho impediu, a faculdade impediu, enfim, alguma coisa o impediu. Então vamos orar para que Deus abençoe, para que no próximo encontro ele possa estar. Amém? Pai bendito, nós oramos a Ti no nome do Teu Filho Jesus, por cada um desses irmãos, Senhor, que hoje poderiam estar aqui, Senhor, exaltando, glorificando o Teu nome, Senhor, Te adorando, mas por algum motivo, Senhor, foram impedidos de chegarem até a Tua casa. Vá de encontro a cada um deles, Senhor, ao coração de cada um deles. Trabalha, Senhor, ali com Teu Espírito Santo. Vá de encontro às suas necessidades, aquilo que eles estão vivendo, Senhor, para que possam eles, no próximo encontro, estarmos aqui juntos, louvando e adorando o Teu nome, ó Pai, no nome do Teu Filho Jesus. Visita cada um, essa pessoa que nos acompanha através, Senhor, do YouTube, do canal, Senhor, talvez queira estar aqui, mas tem alguma dificuldade de locomoção, alguma coisa que a impede, Senhor. Traga sobre ela, Senhor, a solução, curando, sarando, Senhor, mas possibilite estar aqui reunidos, Senhor, junto como um único povo, Te adorando e Te bendizendo, no nome do Teu Filho Jesus. Eu quero orar também, Senhor, por cada uma dessas cestas, Senhor, essas 300 que aqui estão e mais as 100 que chegarão, que cada uma delas represente uma alma que chegará ao Teu reino, Senhor. Não estamos fazendo, como já foi falado, por troca, Senhor. Estamos exercendo o amor que o Senhor colocou no coração dessa igreja. E que esse amor se manifeste em cada uma dessas cestas, que cada família que receber possa perceber o amor que ali está contido, o Teu amor, Senhor, para que vidas sejam lançado aos Teus pés e venham Te servir, em o nome do Senhor Jesus, oramos, amém. Amém? Amém? Vocês estão fracos, fraquinhos. Teve café na entrada hoje? Biscoitinho, o pessoal não tomou não. Hoje nós vamos falar sobre algo que está sempre incomodando o coração da igreja, do povo, amém? E Deus nos tocou, está pronto aí, Diogo? Está lançando? E eu quero abrir com vocês, enquanto prepara aí, Mateus capítulo 24, nós vamos ler um texto, verso 35. Mateus 24, 35. Diz assim, você está com a sua Bíblia aí? Eletrônica, de papel, né? Mateus 24, 35. Está aqui? Está lá. E o texto diz assim: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Quem está falando isso? Alguém sabe quem está falando esse texto? Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quem? Vamos participar? Quer acabar o culto? A gente acaba, fala amém e vamos embora.
Quem está falando? Está ruim. Quem está falando? Quem está falando? O povo está... Já vou falar. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não... Quem está falando? Fala para essa pessoa que está ao lado. Jesus está falando isso. Amém? Você tem noção o que é algo quando Jesus fala? Você sabe o que é uma palavra proferida pela boca do Senhor Jesus? Então, quando nós falamos, Jesus está falando, não é qualquer coisa que está ali escrito. E ele disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não. Isso quer dizer que elas vão se cumprir. Amém? Você já recebeu uma palavra do Senhor aqui para a tua vida? Quem já recebeu? Faz assim, eu já recebi. Elas vão, se ainda não se cumpriram, elas vão se cumprir. E ele diz, o céu pode passar, a terra pode passar, quer dizer, as gerações passarão, mas a minha palavra jamais. A palavra do Senhor, ela está sempre viva, ela está sempre atual. No versículo seguinte ele diz, mas a respeito daquele dia e hora que a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. O Senhor está falando de quê? Da sua volta. E ele diz que, a respeito desse dia, quanto ao dia e a hora que ele há de voltar, ninguém sabe. Nem os anjos sabem, nem o Filho, senão somente o Pai. Olhe para essa pessoa e diga assim, não fique atrás de história, que Jesus vai voltar tal dia, Jesus vai voltar tal ano. Amém? Você já conseguiu registrar isso aí? Registre aí. Ele disse que ninguém sabe. Amém? Então, qualquer um que falar alguma coisa, está o quê? Mentindo. Continuando, no 37, ele diz que, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Então ele está dizendo que a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé. Quem foi? Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Quem foi Noé? Quem conheceu Noé aqui? Enita bem conservada. Gente, ela conheceu Noé. Está aqui até o dia de hoje. Oh, que glória. Versículo 38. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém? Estou olhando para cada versão ali. Quantos estão esperando a volta de Jesus? Né? Amém, pastor, mas se ele puder esperar um pouquinho, estou com os projetos aí, eu estou com sonhos para realizar. Amém? Nós falamos muito pouco dessas coisas. Nós falamos como Deus pode te abençoar, nós falamos como Deus pode mudar a sua realidade espiritual, emocional, psicológica, material.
Temos falado muito pouco a esse respeito, da volta de Jesus. Amém? Mas está escrito. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Quantos têm medo desse dia? Alguém tem medo? Alguém fica assustado assim, pastor, eu não sei o que pode acontecer. Mas está escrito. Sim? Sim. Ele fala que essa volta será como nos dias de Noé. Ninguém sabe quando será, e também todos serão surpreendidos. Surpreendidos em que sentido? De não saber que dia e a hora. Quando perceber, já está acontecendo. Né? Como foi nos dias de Noé? A Bíblia diz, no versículo 37, 38, espera aí, 38, 39, quando perceberam, deixa eu ver aqui onde que eu li essa parte, 39, e não perceberam, senão quando veio eles só perceberam que era real quando começou a chover, de tal forma que o volume das águas foi o quê? Se elevando. E aí eles viram que era real. Que nós não precisamos disso. Não venhamos a precisar. Amém? Quantos creem que Jesus voltará? Quantos estão trabalhando por isso? Amém? Trabalhar por isso, irmão. Mas ele nos dá um detalhe importante. O Senhor, às vezes, ele trabalha dando dicas para que a gente possa se aperceber do que está acontecendo. Quantos percebem o que está acontecendo hoje no mundo? Quantos têm tempo de parar alguns segundos de meditação? Quantos fazem meditação aqui? Não, pastor, isso não é de crente, não. Quantos fazem meditação aqui? Quantos meditam? Se você não faz, passe a fazer, irmãos. Isso é bom para a sua vida. Que é isso, pastor? Né? Pare aí 5, 10 minutos ali. Abra mão de tudo. Internet, rede social, televisão, tudo. 10 minutinhos. Pode ser qualquer hora, gente. Manhã, de tarde, de noite, madrugada. Né? Faz um mergulho para dentro de si. Né? Respira. Dá uma relaxada. Quantos estão tensos aqui? A vida te deixa tensa, né? Aquele movimento. Você não para, gente. Você não para. Quantos anos você tem, Estevão? 16 anos. O sujeito estava aqui, ó, querendo subir os degraus. Estava, de vez em quando eu fico parando e fico olhando, né? Aí hoje eu estive visitando a irmã Leci, aí ela perguntou dos meninos, como é que estão os meninos? Eu falei, o menino, um está com 26, o outro está com 21. E ela, meu Deus, quando eu cheguei na igreja, a irmã desce grávida ainda. Aí eu falei, já está com 21. Né? E às vezes eu olho umas fotos, né, Mateus, Felipe, pequenos, né? E aí fico olhando para eles agora, meu Deus. Não, o problema não é eles, o problema sou eu, porque para eles terem crescido isso também, aconteceu algum fenômeno comigo também. E a vida ela é muito rápida, muito corrida. Dependendo da área que você trabalha, então, meu Deus do céu.
Quantos precisavam que o dia aumentasse de 24 horas para algo um pouquinho a mais? 28, de repente 30 para fechar assim, né? Isso quer dizer que você está bastante assoberbado, assoberbada, muita atividade. Mas para analisar o mundo de hoje, como é que estamos no mundo de hoje, né? Quantos acreditam que a gente tem um hábito de transferir para o inimigo, para o diabo, tudo de ruim que acontece, não é verdade? O inimigo está furioso, o inimigo para lá, o inimigo para cá. Pastor Davi pregando, antigamente ele falava muito que o diabo qualquer dia vai processar muita gente, né, por calúnia, né, difamação, que bota a culpa nele de tudo. E a gente tem essa briga, tem essa dificuldade. Muitas das coisas que você acha que você não consegue viver, que você não consegue fazer, é porque o inimigo está trabalhando contra você. Ele está agindo para que você não consiga isso. Aí eu gostaria de entender primeiro algumas coisas com você, antes de entrarmos nessa pregação. Primeira coisa, Jesus fala que na cruz do Calvário, quem que ele derrotou? Quem ele derrota na cruz do Calvário? De uma forma definitiva. A morte, pastor? Claro. Mas quem ele está derrotando ali? Na cruz do Calvário? Quem? O diabo. Amém? Quantos sabiam disso? Fala assim, eu? Poucas pessoas. Então hoje você sabe. O Senhor Jesus derrotou ali o diabo. Ele usa um dos bandidos, um dos ladrões, inclusive para debochar dele, é assim como alguns transeuntes que lá passavam, chegavam para olhar, e falava lá, salvou a tantos, por que não salva a si mesmo? Ironizando. Então ali não foi só uma vitória sobre a morte, porque na verdade a vitória sobre a morte foi ao terceiro dia, quando ele ressuscitou. Ali ele está vencendo Satanás, está derrotando definitivamente. Amém? Se você não sabia disso, anote aí, porque está escrito. Ele derrotou. Se ele está derrotado, irmãos, o que ele pode te fazer? O que ele pode fazer comigo ou com você? Ou com qualquer um que serve a Deus, que está aliançado com Deus? O que ele pode fazer? Me diga. É o quê? Nada. Nada. E ele diz que no ungido de Deus, o maligno não toca. E por que não toca, irmãos? Porque o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que temem ao Senhor e os livra. Mas ele fala que o inimigo faz o quê? Anda ao derredor, porque há uma proteção na minha vida e na sua vida. Amém? Olha para essa pessoa e fala, há uma proteção na sua vida. E o inimigo não pode tocar na sua vida. Amém? Então não aceite nada que não seja de Deus na sua vida. Ele não pode tocar, ele não pode te atingir. Mas nós abrimos brechas legais para ele entrar. Como faço isso? Quando tudo que acontece na minha vida, eu atribuo para ele. Mas como se ele não pode tocar na minha vida? Eu estou aceitando, irmãos. O mundo hoje vive nas curtidas. Quantos curte aí? Like. Levante a mão aí, a pessoa do like. Da curtida. Não é mais curtida não, é like só. Tem curtida ainda? Curtida é onde?
Facebook. Like. Like é onde? YouTube. Instagram é o quê? É o quê? Curtida também? TikTok. Curtida. Tem mais algum? Twitter. Ainda existe esse? Twitter. Twitter curtida também é o quê? Like. Não é assim? O cara começa a ser seguido. Né? Essa ministração aqui, se ela atingir 5.000 visualizações, o pessoal já começa, opa! Continuo sendo o mesmo, continuo pregando do mesmo jeito, falando a mesma coisa, mas já ficou diferenciado. Né? Aparece aí um famoso que diz, olha, eu ouvi, poxa, um neguinho, parecia o Preto Velho. Vai dizer que você nunca pensou nisso, olhando para a minha cara. Eu conheço vocês, tá, nos corredores. Tem que ouvir aquele cara falando. O cara tem 10 milhões de seguidores. O que vai acontecer com o vídeo? Blum, 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 blum. Não é isso? E hoje, você ser seguido, celebridade, isso dá o quê? Dinheiro. O pessoal ganha dinheiro, bastante com isso. Tenho nada contra, irmão. Se você quer famoso, tem talento, segue Fred. Deus te abençoe. Né? O mundo hoje, fala a verdade, é o Batman Robin. É que fecharam a porta dele. Agora ele entra. Afinal de contas, direito adquirido, uso capião, ele já mora aqui, ó. Você está brincando? Não existia nem essa parte aqui, só a parte de baixo. Ele já morava aqui. Quer dizer, ele ou o pai dele, o avô, é a linhagem dele. O que acontece? Quantos já ouviram falar uma coisa chamada hedonismo? Hedonista, alguém já ouviu? Não? São pessoas que vivem buscando prazer. Vivem pelo prazer. Tem alguma coisa errada? Claro que não. Só que essas pessoas não é uma busca normal. Tem que ser 100%. E nessa busca, irmãos, as pessoas se perdem. E se perdem como? Hoje, o que você vê? Ninguém está preocupado com ninguém, gente. Cada um quer fazer o seu. Cada um busca o seu sucesso. Ninguém está trabalhando pelo sucesso do amigo. Olha, eu não... Essa chave não me serve, mas na mão do irmão tal, isso aqui ia ser uma bênção. Eu não estou preocupado, não me serve, eu jogo no canto. A visão do mundo hoje é voltada por umbigo. Muitas vezes, irmãos, até a vida cristã é voltada para si. Não é voltada para o céu. E essa busca de satisfazer as minhas vontades podem me tirar do caminho do céu. A Bíblia diz que a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé, aonde se comia e se bebia. É claro que Mateus aqui não está falando de comer, gente.
Ele está falando a respeito do que representa a comida, a bebida. Quantos acham que conseguiria viver sem vestimentas, sem roupas? Seria possível? Sim ou não? Sim. Quantos de nós conseguiríamos viver sem carro, sem bicicleta, sem moto, sem telefone celular? Não, celular não, pastor. Mas o que acontece? Quantos acham que viveriam sem essas coisas? Você morreria se tirasse isso de você? Sim ou não? Não. E tantas outras coisas. Mas hoje é uma loucura, irmãos. Eu preciso comprar um iPhone. Já está o quê? 14? 14. Né? E é igual série, é igual esses negócios aí de... Como é que é o nome? Reality. Todo ano tem. Ano que vem. Agora em 23 é o iPhone 15, né? 14 é do ano passado ou desse ano? Então, 2023, iPhone 15. Eu tenho necessidades. E a Bíblia diz, irmãos, que no tempo de Noé, como é que o povo estava? Nas suas necessidades. Ninguém sabe. Noé é maluco, rapaz. Esse negócio de Deus, de dilúvio, o mundo vai acabar. Isso é loucura. Ninguém dava bola para ele. E ele falando, olha, gente, se arrependa desse modo de vida, deixa Deus mudar a sua vida. Ninguém deu bola para ele. Alguém deu bola para ele? Não. E vou dizer mais, nem os filhos. Só entraram por obediência ao pai, e a obediência os salvou. Era louco, Noé? A Bíblia diz que Noé, ao construir a arca, ele era ironizado por aqueles que moravam ali na sua região. E nos dias de hoje, irmão, quando você começa a falar de Jesus, do reino de Deus, Jesus vai voltar, irmãos. As pessoas, algumas ironizam a sua vida, a vida daquele que está falando. Mas não é nisso que eu quero me deter nesta noite. O que eu quero me deter nesta noite, irmãos, é se eu estou buscando os meus próprios interesses ou eu estou buscando o reino dos céus. O conselho de Mateus, mais à frente, mais atrás, aqui é 24, fala o seguinte, que a solicitude da vida, acho que é lá no 6, ele fala, não andeis preocupado com o que é haver de comer, beber ou vestir. Aí ele fala, busque em primeiro lugar o reino dos céus. Irmãos, você está atribuindo ao diabo muitas coisas que têm dado errado na sua vida. Mas eu mostrei em algumas passagens citadas rapidamente aqui para você, que isso não pode acontecer. Por quê? Porque na sua vida ele está derrotado. Você lê isso, você canta isso. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está. E como é que ele pode me derrotar? Na verdade, eu não estou sendo derrotado pelo diabo, porque ele já foi derrotado. E quem está me derrotando? Oi? Quem está me derrotando? Não. Você está derrotando você, e eu estou derrotando eu. Amém? Jesus disse assim, aquele que quer vir após de mim, faça o quê? Vença o diabo. O que ele fala? Negue-se, toma a sua cruz e venha. Eu preciso começar a entender, irmãos, que Deus me constituiu em vitória. Quando você lê Romanos 8,
Pode botar se quiser. Romanos 8, 1 e 2. E ele fala que já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É isso? Romanos 8, 1 e 12. Diz, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito e da vida fez o quê? Nos libertou da lei do pecado e... Olha para essa pessoa e fala, você está livre. Você está livre para vencer. Você está livre para prosperar. Você está livre para mudar a sua história. Amém? Você está livre. Não caia mais nesse engodo, irmãos, porque o inimigo não pode contra você. E o que está me derrotando, pastor? É o meu ventre, é o seu ventre. É esse hedonista que está sentado no trono e quer tudo que lhe satisfaz. Ele quer ser satisfeito em tudo. E é isso que derruba o homem desde a criação. Lá em Gênesis, capítulo 3, o Senhor fala para o homem e para a sua mulher, de tudo aquilo que está no jardim você poderá, só não pode comer o que está onde? No meio. E aí a serpente olha para a mulher e fala, por que tu não come daquela lá? Não, aquela o Senhor disse que o dia que comer, certamente nós vamos morrer. O que a serpente fala para ela? Ah, que isso? Não é nada disso. É que Deus... Fala baixo, para eles não ouvir. Deus sabe que o dia que vocês comerem, vocês se tornarão o quê? Iguais a quem? A Ele. Uau! Deus. Eu serei igual a Deus. E é isso que as pessoas hoje estão querendo. Querem ser famosos, querem ser poderosos, querem ser ricos, elas querem ser. Querem satisfazer o seu ventre. Deus está nos despertando, irmãos, que não é o inimigo que nos derruba, porque ele anda ao nosso derredor, procurando brecha para que possa nos tragar. Ele só consegue tragar, irmão, sabe por quê? Porque damos brecha. E quando damos brecha? Quando queremos satisfazer o nosso eu, a nossa vontade. Aí a palavra me diz, irmãos, olha, certamente não é assim. Ele sabe que o dia que você comer, será igual a ele. Olha que ironia. O diabo mentiu ali? Sim ou não? Não. Falou a verdade. Você vai ser conhecedor do bem e do mal. Não foi isso que aconteceu com o homem? Porque ele era a dispensação da inocência. Ele só conhecia o que era bom. Mas ao desobedecer, a malícia, a maldade entrou. A natureza de Deus suporta passar pelo mal sem ser contaminado, mas a nossa, não. Quer ver outra coisa? Caim e Abel. A Bíblia diz que Abel dá a oferta ao Senhor e Deus se agrada. Caim, quando entrega a Deus, não se agrada. Caim fica com raiva do seu irmão. Deus chama Caim e fala, Caim, você vigia, Caim. O seu desejo será, mas cabe você dominar. Deus não falou que ia mandar anjo, irmãos.
Deus não mandou Caim orar, jejuar, nada disso. Ele falou, cabe você dominá-lo. A Bíblia nos fala, irmãos, como lemos ali em Romanos, que nós fomos libertos da lei do pecado e da morte, através da lei do Espírito e da vida. Quando você recebe Jesus na sua vida, irmãos, o que acontece? A maravilha da pessoa do Espírito Santo habitar no teu ser. Por isso você fala, maior é o que está em mim. Quem? Jesus Cristo, Deus, na pessoa do Espírito Santo. Amém? Você pode dizer, Senhor, obrigado pelo teu Espírito que habita em mim. Amém? Fala, Senhor, obrigado pelo teu Espírito que habita em mim. O Espírito Santo está na tua vida, irmãos. Você é templo, é morada. Jesus falou, eu vou, mas enviarei outro, você não vai ficar órfão. O Espírito Santo será derramado sobre você. E aí, irmãos, quando eu olho essas coisas, eu começo a entender que Deus te fez para vencer, irmãos. O inimigo quer te confundir, o inimigo quer trazer pensamentos para você, para que você não viva a vida abundante que Deus te prometeu. Porque lá está o texto que me diz que o ladrão, quer dizer, o diabo, ele veio para matar, roubar, mas eu vim para que tenha vida e vida é isso, irmão. E por que não está acontecendo, irmãos? Porque eu preciso tirar os meus olhos de mim e colocar em Deus. Tirar os meus objetivos. Olha só, irmão, um dia você chegou e falou, Senhor, eu te entrego a minha vida. A conversão é isso, irmão. É a gente entregar a nossa vida a Jesus. E você tem vivido uma vida de quem entregou a vida a Jesus? Entregue a sua vida a Jesus verdadeiramente. Não é você que diz para onde você vai. Não é você que diz o que você vai fazer. É Deus que faz isso na sua vida. Nós queremos controlar, nós queremos dirigir Deus. Mas Ele diz que deu o Espírito Santo para dirigir as nossas vidas. E aí eu sou derrotado. Sabe por quê, irmãos? Porque no caminho espiritual eu não tenho habilitação. Só existe um piloto para o caminho espiritual. É o Espírito Santo de Deus. Mas ninguém. É andar dirigido pelo Espírito, irmãos. Estou dizendo que você vai andar igual um zumbi. O que é isso? Estou esperando o Espírito me falar. Não é isso, irmãos. Mas é andar em sintonia com Deus. Quando o inimigo mostrar as tuas fraquezas, o inimigo já mostrou as tuas fraquezas, foi assim, levante, se você já foi confrontado com isso, ele mostrando o teu erro, tua falha da semana passada, ele fica mostrando. O que você faz? Baixa a cabeça? Deixa de vir no culto? Deixa de tocar, de cantar, de pregar, de sair no evangelismo, é isso que você faz? Então nunca mais faça isso. Quando ele apontar o dedo para você, você fala para ele, é verdade. Mas é verdade também, porque está escrito que Jesus Cristo já me perdoou de todos os meus pecados. Porque ele diz na sua palavra que aquele que confessa o seu pecado e deixa, encontra misericórdia. Sabe o que é misericórdia? É não receber a punição que merecia.
Pare de perder para o inimigo, pare de deixar ele te enrolar, de tirar o seu foco, irmãos. Porque quando você fica no desespero, quando você começa a ficar preocupado com a sua vida, o que vai acontecer, você não tem tempo para prestar atenção no que Deus está falando com você. Aí você não avança, aí você não vai adiante. Mas não é o inimigo. Deus só quer que você mude o foco. Mude o foco. Entenda, irmãos. Quem passa por tudo isso que eu estou falando aqui? Todos vocês que estão aqui. Não vou mandar pedir para levantar a mão, porque alguém pode deixar de levantar, e eu não quero que você se engane com isso. Todos nós, irmãos, todos nós somos assediados. Por isso que Jesus fala, vigiai e orai, porque na verdade o espírito está pronto, mas a nossa carne é o quê? Fraca. Somos carnais, irmãos. Amém? Calma que Jesus vai falar, não vai não? Isso é ótimo, né? Somos carnais. Olha para essa pessoa que estava falando e fala assim, ó, se ilude não, filho. Se é menina, fala filha, né? Fala assim, ó, carne pura isso aí. Se ilude não. Ninguém é poderoso, irmãos. Ninguém é poderoso. A não ser Jesus. Ele sim é poderoso. Acontece com todos nós. É difícil, irmãos. Fala sério, gente. Quem aqui não quer fazer sucesso? Se você não quer fazer sucesso, levante a mão. Claro que ninguém vai levantar. Todo mundo quer fazer sucesso, cada um à sua maneira, cada um no seu nível, mas todo mundo quer fazer sucesso. Ninguém quer errar, ninguém quer perder, não é verdade? Todo mundo quer vencer, irmãos. Então como é que eu vou vencer isso, pastor? E aí? Eu não quero mais ser vítima dos enganos de Satanás. A partir de hoje, a minha vida será uma caminhada de vitória. Amém? Quantos querem viver assim? Eu vou te dar um segredo. Só para quem quer. Para quem não quer, eu vou orar, você já pode ir, vai ficar só quem quer. E aí eu vou passar o segredo. Quem quer viver assim? Fala amém. Você que não falou amém, seja sincero, levanta, boa noite, Deus te abençoe. É possível, irmão, viver dessa forma? Sim ou não? Sim ou não? Responda, não precisa pensar muito. Sim ou não? Sim. Eu vou te ensinar o segredo para nunca mais você ser derrotado pelo diabo. Nunca mais ele vai te enganar. Nunca mais você será dominado pelo seu ventre, pela sua necessidade de satisfazer a sua vontade. Amém? Quer ver um exemplo? Jesus estava lá no Getsêmani. O que estava pronto ali para ele? O que tinha lá no Gólgota esperando ele? A cruz. Ele ora a Deus e fala o quê? Senhor, essa não é a minha vontade. Eu não quero isso, não. Era Jesus, irmãos. Ele está dizendo, eu não quero. Se possível for, faça o quê? Afasta de mim essa cruz.
Mas a sua oração não termina aí. Mas ele fala o quê? Após. Mas antes que seja feita a sua vontade. Pai, Senhor, nos ensina a orar, porque não sabemos orar. Oração de fortalecimento para a tua vida. Como é que ele ensina o pessoal a orar? Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o vosso reino. Quer ficar forte? Pergunte se a pessoa quer ficar forte. Deixa ser feita a vontade de Deus na sua vida. Amém? Começa a entender, irmãos, que quando você busca a vontade de Deus, aquilo que vai satisfazer o seu coração, irmãos, virar em consequência, pode ter certeza, mas não faça troca não. Como já foi falado hoje aqui, não barganha com Deus não, porque Deus não é bobo não, irmãos. Quando o malandro estava sendo criado, Deus já tinha ido e voltado umas milhões de vezes. Agora, quando eu entendo e quero fazer de coração a vontade do Senhor, é o que o salmista fala lá no capítulo 37. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. E eu vou te ensinar o segredo. Mateus capítulo 4. Bota aí para mim, por favor. Mateus 4. Diz o texto. Então Jesus foi levado pelo Espírito Foi para onde que ele foi? Deserto. Deserto é um lugar tranquilo, não é? Não pensa naquela parte oásis, não. O deserto, olha o deserto. Aquela areia lá que não acaba mais. É fácil ali? Não. Temperatura, alguém sabe? No deserto, chega nos pontos elevados de temperatura, 50 graus à sombra. Né? Então, Jesus foi levado por quem? Pelo diabo. Foi levado por quem? Pelo Espírito de Deus. Amém? Nem sempre que você chegar num deserto, irmãos, é porque é o inimigo. Não, irmãos. Deus pode estar te levando para treinamento, para que você cresça, se fortaleça. Então ele foi levado ao deserto, para ser o quê? Tentado pelo diabo. Amém? Continuando. 2. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, o que Jesus queria? Comer. Amém? Irmãos, na sua caminhada, nas suas lutas, você, eu, todo mundo, nós vamos sempre termos fome, vamos sempre querer comer, vamos sempre querer satisfazer as nossas necessidades. Sempre, irmão, não se iluda com isso. Pode ser quem for. Todos nós teremos as necessidades e vamos querer supri-las, de alguma forma. Após caminhar lá, ele teve fome. 3. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Amém? Aí vira o crente todo espiritual, né? Ele é todo espiritual. O inimigo está furioso. Mas comigo não tem essa, não. Eu vou transformar pedra em pão. Eu vou tirar a água da rocha. Olha assim para o lado, catuca assim, ó. Acorda. Você não é nada. Você está sendo enganado. Você não é nada. Mas é isso que ele faz com a gente, irmão. Aonde está a tua fé? Aí vem o irmãozinho do lado. Usa a tua fé, irmão. Você é homem de Deus, você é mulher de Deus. Como é que você está vivendo isso? Pergunta essa pessoa que está ao seu lado aí. Fala assim, e aí, como é que tu está vivendo isso?
Pergunta para ela, cadê a sua fé? Né? Quem veio desafiar Jesus? Quem veio desafiar Jesus? Tentador, o diabo. Hein? Aí você fala, pastor, mas a irmã tal, o irmão tal é tão espiritual. Não seria o inimigo usando, não. Gente, o inimigo usou Pedro, andava com Jesus lá, usou tantos outros. Se ilude não. Quando você estiver na pindaíba, quando você estiver na última curva do deserto, vai aparecer o capiroto. E se ele não vier, vai mandar o secretário. Mas ele vai te tentar. E aí, olha o que acontece. 4. Jesus respondeu. O que Jesus responde? Está escrito. Amém, irmãos? Sabe o que vai te livrar da tentação do inimigo no deserto? Você sabe o que vai te livrar? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Sabe o que vai te livrar no deserto do inimigo? O Espírito Santo que está na tua vida. É a palavra e o Espírito. Não tem mais nada para te livrar, irmão, na sua caminhada. Você quer ter uma vida de sucesso? Palavra de Deus, Espírito Santo na tua vida. Compromisso. Mas, pastor, eu quero essa palavra. Deus não dá a qualquer um. Ele não lança pérola aos porcos que ele fala. Ele precisa de pessoas comprometidas com ele. Você quer o reino para a tua vida? Comprometa-se com o reino. Você quer os milagres do reino para a tua vida? Comprometa-se com Deus dos milagres do reino. Nós achamos que Deus é uma paquera. Que a gente chega ali, dá uma piscada, joga uma conversa legal, ou bota uma roupinha maneira. Né? Porque é assim, o homem é a conversa. Ele treina no espelho, ele faz tudo para poder mandar uma conversa séria. A mulher faz o quê? Se emperequeta, né? Aquela roupinha, aquele decote. Aí você está falando, você acha, mas como eu estava falando? Essa é a nossa fraqueza, é o quê? Os olhos, a fraqueza delas, o ouvido, né? Então, o que acontece, irmão? O que vai me livrar disso? Só tem uma coisa, é a palavra e o Espírito Santo. É o Espírito Santo, irmãos, é o Espírito Santo. É Ele que vai me dirigir, é Ele que vai te dirigir, é Ele que vai te fortalecer, irmãos. E revelando a palavra, irmãos. Porque o diabo, ele usa a palavra também. No próximo passo ele fala, olha só, pula daqui e dá ordem aos seus anjos, porque está escrito. Não importa se ele usa a palavra de forma distorcida. Jesus fala para ele, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O que ele está me mostrando, irmãos? Eu preciso conhecer a palavra. O que ele está me mostrando? João 8, que diz o quê? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra de Deus é que vai me libertar, é a palavra de Deus que vai te libertar, irmãos. Você tem um desejo contrário ao reino, é a palavra de Deus que vai te libertar. É o Espírito Santo fazendo uso da palavra que vai te libertar. Você tem um projeto para você quer seguir uma direção, não importa, irmão. Sabe o que vai fazer diferença na sua vida? A palavra de Deus e o Espírito Santo. Você precisa saber o que está escrito. A Bíblia diz que a igreja de Bereia, esse cantinho é abençoado. A palavra de Deus diz que na igreja de Bereia, os irmãos ouviam a pregação e faziam o quê? Ia lá confrontar, para saber se era aquilo mesmo que estava
escrito. Hoje a gente cai em qualquer conversa, irmãos. Hoje eu sou um orador eloquente, boa penetração. O que acontece? As pessoas, oi, que linda, que massagem. Não é isso, irmãos. Tem várias pessoas falando, tem um rapaz que era num programa que passava de manhã na Globo aí, é um nordestino barbudinho. O cara fala uns poemas, assim, muito legais, né? Não sei o nome, desculpa ele aí. Se você está vendo o vídeo hoje, desculpa aí, não lembro o seu nome. Então ele fala uns poemas, mexe com a emoção, gente. Mas não é isso que muda a minha vida. Não é isso que vai determinar o meu destino. Não é isso que vai me levar a viver uma vida feliz, abençoada em Cristo Jesus. E o que vai fazer, pastor? Palavra de Deus, Espírito Santo. Amém? Por quê, pastor? Porque não tem como, irmãos, você manter uma comunhão com Deus, do Espírito Santo, conduzindo a sua vida, e você vivendo dentro da palavra de Deus, mas não tem como você deixar de ser abençoado. E abençoado, traduzindo essa palavra, quer dizer feliz. Amém? O que falta para você? O Espírito Santo você já recebeu, amém? Você que tem Jesus como seu Salvador, está na tua vida. Mas e a palavra, pastor? Está aí à sua disposição. Só buscar. Só pedir. Leia. Mas, pastor, eu não entendo a Bíblia. Tiago diz, se você quer sabedoria para compreender a palavra, peça a Deus que Ele te dá. Mas não seja como aqueles homens de ânimo duplo, como a onda do mar. Ah, Deus vai me dar sabedoria. Ah, não, acho que não, eu não mereço. Olha a minha vida, olha só. Não, Ele vai me dar sim. Aí fica assim, ele vem na igreja, escuta uma palavra, ah, Deus vai me dar. Aí sai da igreja, ah, não, Deus não vai dar não. Amém, irmão? Creia que Deus está te dando hoje sabedoria. Creia que Deus está derramando sobre a sua vida. Faça alianças com Deus, se compromete com Deus, mas de todo o coração. Ele não quer nada de você, nada, além do seu coração. Só isso. Ele não te pede para largar nada, irmãos. Ele não pede para você deixar de fazer nada. Mas quando você chega no lugar, irmãos, todo mundo usa óculos escuros. O que vai acontecer com você? Daqui a um tempo, o que você está usando? Óculos escuros. É assim no reino. Deus quer te levar para o reino. Não é igreja, não. É o reino. Sabe por quê? Quando tu chegar no reino, botar o pé no reino de Deus, sabe o que vai acontecer? Você vai começar a olhar para o lado e vai querer se parecer com aqueles cidadãos celestiais. Mas não é pela roupa, pelo corte de cabelo, não é nada disso. São pelos princípios, por aquilo que conduz as suas vidas. Sabe o que é? Palavra de Deus, Espírito Santo de Deus. Hoje a gente pode fazer uma escolha, irmãos. Deixar-se levar por aquilo que tem levado esse mundo aí, que é o quê? O Deus do ventre. Satisfazer os meus desejos, meus sonhos, aquilo o que eu quero, eu. Ou então entregar a minha vida totalmente para Jesus. E seguir o quê? Seguir a palavra de Deus. Como? Direcionado pelo Espírito Santo. Assim são aqueles nascidos de Deus, nascidos do Espírito. Eles são como um vento. Ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Você sabe para onde você está indo? Não, ao céu, não, tá. Mas nessa vida, você sabe para onde você está indo? Sabe? Ninguém sabe?
Vanessa, sabe como é que está a sua vida daqui a 5 anos à frente? Daqui a 5 anos. Hoje, no dia 18 de janeiro de 2028. Você sabe como é que você vai estar? Não. Você sabe aonde você vai estar? Não. Mas Deus fala para a Vanessa hoje, fala para você, fala para mim, levanta-se, saia dessa terra, saia do meio dessa gente aí, e vá para o lugar que eu vou te mostrar. Amém? Ele fez isso com Abraão, nosso pai da fé. Levante-se, irmãos, siga. Mas, pastor, o que eu vou fazer? Não importa, ele vai te mostrar. Só fica o quê? Comprometido com a palavra, aliançado com o Espírito Santo de Deus, e deixa ele te levar, deixa ele te conduzir. Amém? Você tem visto o que tem sido vivido neste lugar. Amém? Você acha que as coisas são por acaso, irmãos? Você acha que acontece assim, né? Quando o pastor Mário começou, 3 anos atrás? 3? Oi? 2018? Estão passando aqui. Não, quando ele iniciou. O pastor passou isso. 19. Isso mesmo? 19, pastor? 19? E eu não sou de me falar muito, mas vou falar porque isso eu já falei para ele. Algumas pessoas, famílias, vieram me questionar, né? Pô, mas esse garoto aí, você não pode. Isso é golpe. Aí eu falei, mas por quê? Tinha que ser o senhor. Eu falei, mas por quê? Não, porque as pessoas não tinham explicações, mas falavam isso. Por quê? Porque elas achavam, gente. E no reino de Deus, as coisas não funcionam dessa forma. É a vontade de Deus que tem que prevalecer. Aí um dia nós conversamos ali sobre vários assuntos, dentre eles, esse também. E eu falei para ele, de tudo que eu falei, só tem uma coisa para te perguntar. Você tem convicção que Deus está te chamando, está te levantando para esse trabalho? Tenho, pastor. Então eu disse, não ouça mais ninguém. Segue aquilo que Deus colocar no teu coração. Enquanto estiver aqui, que Deus me fizer ficar aqui, saiba que você vai ter alguém que você pode confiar. Um braço que você pode se apoiar. Mas só te peço uma coisa: não se afaste daquilo que Deus colocou no seu coração. Sabe por quê, irmãos? Porque não é homem que sustenta a obra de Deus. Não é talento, não é voto, não é desejo de povo. O que sustenta a obra do Senhor, o reino de Deus, é o próprio Deus. E quando ele tiver essa visão, irmãos, milagres vão acontecer. Sabe por quê? Porque é Deus que conduz. Todos nós temos falhas e defeitos. Não olhe isso, irmãos. Se apegue à palavra, que você vai superar isso também. Mas deixe o seu coração aberto e aceite as propostas de Deus para a sua vida. Você tem dúvida, está confuso, pergunte a Deus, Ele vai te responder. Ele vai te responder. Quantas pessoas eu já saí desse púlpito e falei, pastor, eu perguntei isso hoje a Deus. Ele vai te responder.
Agora não se preocupe se você será o primeiro, o segundo, vai sentar à direita ou à esquerda. Esquece isso, gente. Ele nos chamou para sermos do seu rebanho, ovelhas suas, do seu reino. Eu preciso estar comprometido com o reino, e não com um cargo, não com uma função, não com o brilho do dia e da noite. Há pessoas maravilhosas nesse lugar que você nunca viu aqui em cima, mas eu tenho certeza que por elas Deus tem sustentado e muito essa casa. Sabe por quê? Compromisso com Deus, palavra de Deus. Pessoas que não têm estudo, mas o pouco que recebe da palavra de Deus acolhe no coração. E o Espírito Santo usa, irmãos. Ele quer te usar também. Vamos deixar isso propagar. Vamos permitir que isso cresça na nossa vida e cresça ao nosso redor também. Sabe por quê, irmão? Porque está escrito que Ele te fez nascer para ser um vencedor. Em Apocalipse ele fala que um dos cavalos ele sai vencendo para vencer. Se abate não, irmão. Está deserto, está difícil, se abate não, porque a vitória é sua no nome de Jesus. Se abate não. Levanta, diga, eu vencerei. Faça como Jó, meus filhos morreram, o gado morreu, eu perdi tudo, eu fiquei doente, mas o meu Redentor vive e por fim vai se levantar. Você está passando no vale da sombra da morte? Calma que tem uma mesa logo à frente, preparada para você. Se compromete com a palavra. Amém? Vamos ficar de pé no nome de Jesus. O resto desaparece.